Boa noite a todas as crianças, as que estão aqui, as que estão em casa, assistindo o nosso PIB Kids. E hoje nós vamos ouvir mais uma história que está que é a palavra de a Bíblia, que é a palavra de Deus. Mas antes de começarmos a nossa história, eu quero saber o seguinte: quem sabe qual foi a história da quinta-feira passada? Quem lembra? Quem era o personagem que foi da nossa história na semana passada? Quem lembra? Ó, eu vou dar uma dica, hein? Ele era pequenininho quando foi chamado por Deus. Davi, exatamente. É sobre Davi que nós vamos falar hoje. Então, vamos prestar bastante atenção. Olha a bagunça que eu já estou fazendo na nossa história. Vamos lá? A nossa história, como eu já disse, está na Bíblia. E todas as histórias que contamos aqui estão na palavra de Deus. Esse aqui é o nosso personagem. Qual foi o personagem que falamos? Davi. Exatamente, Davi. Davi, ele era pastor de quê? Da igreja? Ah, Davi era pastor de ovelhas. Davi, na nossa última história, ele foi ungido para ser o rei de Israel. Sim, Davi foi escolhido para ser o rei. Mas você sabe aonde Davi morava? E você aí de casa? Davi morava no campo, sim, na região rural. Mas Deus tinha um plano de levar Davi para ficar mais próximo do rei. Para que estivesse lá na corte do rei. O que será que aconteceu? Você sabe? Nós vamos saber agora. O rei era o rei Saul. Quem foi o primeiro rei de Israel? Presta atenção, isso vai virar pergunta, hein? Vamos lá? O primeiro rei de Israel foi Saul. Saul também foi escolhido por Deus, foi ungido por Deus. Mas algo aconteceu. Saul começou a desobedecer a Deus. Sim, tudo que Deus havia mandado Davi fazer, Davi cumpriu. Mas Saul começou a desobedecer, fazer as coisas de sua maneira e começava a tomar atitudes das quais não agradava a Deus. E com isso, Saul começou a ficar depressivo, sim, e oprimido por um espírito maligno. Então, aquela tristeza, aquele aborrecimento, já não dormia, já não comia. Um dos seus servos falou assim: Rei, você poderia ouvir músicas, louvores a Deus, que iria te tranquilizar, iria acalmar o seu coração. Então, Saul mandou chamar o melhor músico que tivesse e que cantasse, que tocasse lira. Que instrumento é esse? Vocês sabem que instrumento é esse? Olha, tá aqui, ó. Esse é o instrumento que Davi tocava. Davi era músico. Vocês sabem que o livro de Salmos, muitos daqueles salmos, daqueles louvores, foram escritos por Davi. Sim. E então, Davi foi parar lá próximo ao rei. E lá ele tocava a sua lira e acalmava o coração de Saul. Davi, com o tempo, ele passou até ser escudeiro do rei. A história de Davi é maravilhosa, ela é grande e tem coisas muito maravilhosas que podemos aprender com Davi. Mas a história de hoje vai parar por aqui. Nesse momento em que Davi usou o dom que Deus deu a ele para acalmar o coração do rei. E Deus preparou, e ele se preparou para estar naquele momento lá ao lado do rei. E você,
criança que está em casa me ouvindo, as crianças que estão aqui, vocês usam o dom que Deus deu a vocês na casa dele? Você tem se preparado na sua idade da infância para aprender coisas novas? Sim, podemos aprender a cantar, podemos aprender um instrumento, podemos aprender muitas coisas para fazer na casa do Senhor e levar o amor dele através dos nossos dons e talentos a muitas pessoas. Então, vamos nos preparar para que um dia, quando você já estiver pronto, o Senhor te leve a lugares para falar do seu amor, te leve até pessoas importantes ou não, ao seu vizinho, ao seu amigo na escola. Vamos nos preparar, lendo a palavra dele, conhecendo mais das histórias da Bíblia, para que um dia, quando Jesus falar conosco e falar assim, olha, fala para o seu colega que fica ali, ó, do seu lado, fale do meu amor, e você possa anunciar o amor de Jesus a muitos amigos, a professores, a pessoas na rua, que possamos sempre usar os nossos dons e talentos para servir ao Senhor. Amém? A nossa história vai parar por aqui. Sabe por quê? Porque semana que vem ela vai ter a sua continuidade. E semana que vem vamos saber mais desse personagem, ó, maravilhoso, que é o nosso Davi, que ainda vai crescer e vai ter histórias maravilhosas para juntos aprendermos aqui. Gostaram da nossa história? Se prestou atenção, nós vamos ter algumas perguntas. Vamos às perguntas? Olha, atenção aí, hein? Vamos lá. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. E quem foi ungido para ser rei e foi lá tocar a sua lira para o rei? Davi. E vamos lá. Qual era o instrumento que Davi tocava? Eu acabei de falar. Oi? Lira. Então, parabéns para vocês. E as crianças que responderam, que estão aí do outro lado da telinha, parabéns também. E estaremos de volta daqui a algum tempo, contando mais histórias bíblicas e falando mais do amor de Jesus. Nesse momento eu vou estar orando, entregando as nossas vidas nas mãos do Senhor, e depois vou chamar o nosso pastor Renato para estar novamente aqui conosco. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos, amiguinhos de casa, amigos que estão aqui, e vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, use a nossa vida, que possamos ser instrumentos em suas mãos, que o Senhor possa estar nos usando para anunciar o teu amor, para falar de ti a muitos, Senhor, aqueles que passarem no nosso caminho, na escola, no trabalho, em todos os locais, que possamos ser, Senhor, missionários, anunciando o teu amor, a morte do seu filho, a ressurreição e o lugar que teremos eternamente contigo nos céus. Em nome de Jesus, entregamos as nossas vidas, a vida de cada criança aqui em suas mãos. Em nome de Jesus, amém.